Salve rapaziada, beleza? Daniel Lopes da Side Custom, como vocês estão? Suavão? Então galera, hoje o vídeo vai ser um pouquinho explicativo, vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. Hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento dos mega capacitores e como liga o capacitor da forma certa, do jeito certo de você dimensionar a carga, do jeito de você carregar, do jeito de você regular os tripod, e vou explicar o que é um sistema também fotovoltaico, fechou? Então bora para mais um vídeo. Dessa vez não vai mostrar minha cara, vou deixar a câmera na bancada e vou explicar para vocês a ligação dos megas capacitores. Fechou? De uma forma bem mais prática, tá bom? Então aproveita lá, se inscreve no canal, toca no sininho aí, dá aquela fortalecida para me trazer esses conteúdo top para vocês. Fechou? Então tamo junto e bora para mais um vídeo. E aí rapaziada, suave, bora lá explicar um pouquinho sobre os capacitores. Galera, primeiro passo aí, ó. Todo capacitor que você compra, eles mandam para você um resistor ou uma lâmpada, tá? No caso desse capacitor, que é um capacitor de 2 farad, eles mandaram um resistor, mas a gente gosta de carregar com lâmpada, tá? Eu vou mostrar pela lâmpada, fica mais fácil visualmente de eu explicar para vocês o lance de carregamento. Porque no resistor ele apenas esquenta, né? Então visualmente aqui na lâmpada vai ficar de uma maneira mais fácil para explicar para vocês. Mas eu tenho um capacitor aqui que ele já está com o resistor aqui que eu vou mostrar para vocês carregando na lâmpada e carregando no resistor. Fechou? E lembrando vocês que também para vocês medir a potência e para saber o capacitor certo que vocês vão usar, cada 1 farad equivale a 1000 watts. Fechou? Então, se você tem 2000 watts, você precisa de um capacitor desse, equivale a 2000 watts, porque ele é 2 farads. Fechou? Então, o primeiro passo aí, galera, para vocês carregar o capacitor, pega o seu multímetrozinho, por segurança, e verifique se os capacitores estão descarregados. Então, é só pegar aqui polo positivo e negativo, a gente viu lá que eles estão descarregados. Eles estão com 79 mA, o outro está com 36 mA. Então, eu sei que os dois estão descarregado, fechou? Vou tirar o multímetro de cena agora, fechado? Então, como que carrega um capacitor? Vamos lá. Primeira fase do capacitor, como carregar o capacitor? Então, primeiro lance é ver se, no caso aqui, eu estou usando uma fonte, tá? No caso, seria a bateria, então interprete como polo negativo e polo positivo da bateria, tá? No meu caso aqui é fonte, para explicar a vocês é melhor. Então, o primeiro passo, eu ligo o polo negativo, que no caso aqui do meu capacitor, eu vou ligar o polo negativo. O segundo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um polo da lâmpadazinha, que eu coloquei lá, e o outro polozinho aqui da lâmpada, eu vou ligar lá no positivo do capacitor. O que vai acontecer? Vou explicar para vocês o que vai acontecer antes de acontecer. A lâmpada vai acender e o capacitor vai carregar devagarzinho, chegando a estabilizar a minha tensão da minha fonte. Então vamos ver isso acontecer na prática, fechou? Então, bora lá, lâmpada acendeu, ele começou a carregar, a lâmpada vai apagar e esse capacitor vai estabilizar a voltagem que eu estou lá na minha fonte, tá? Então, vamos deixar ele carregar um pouquinho aqui, até parar de oscilar as tensões, para deixar ele bem carregado. Olha lá. Então, é isso aí, galera. Ele carregou, você vai falar, pô, mas a tensão está diferente da fonte. Tá, porque eu vou explicar para vocês como eu vou regular isso. Então, eu carreguei o capacitor, eu vou eliminar a lâmpada. Então eu vou tirar a lâmpada fora e vou ligar o polo direto na positivo, direto, como se direto, positivo e negativo direto, depois carregar. Acabou com a lâmpada, elimino a lâmpada. Fechou? No outro capacitor eu estou com um resistor. Vou pegar o outro fiozinho que eu tenho aqui. Então vamos carregar o outro no resistor. Lembrando que o resistor está aqui atrás, mesma coisa, aterro ele. Deixa eu aterrar aqui, aterro ele, pego o polo positivo e encosto no resistor até que esse capacitor comece a carregar. Deixa eu ver se o polo aqui está encostando. Aí, ele começa a carregar através do resistor e ele vai acontecer a mesma coisa da lâmpada, ó. Vamos deixar ele carregar, sendo que no resistor ele demora um pouquinho mais, né? Então vamos deixar ele carregando aí até estabilizar. No caso, se ele tiver muita variação assim, do jeito que está esse, às vezes é a regulagem do tripod, tá, galera? Então, aqui eu já sei que ele carregou porque eu mexi no tripod, o resistor está aquecendo aqui, ó, ele está bem quente,
tá? Não dá nem para encostar a mão nele, ó. Então, no caso aqui, eu já tirei o resistor fora, eu já ligo direto no polo da minha bateria positivo. Você pode ver que o outro capacitor, ele sentiu essa carga também. Aí você vai falar para mim, pô, Daniel, mas está diferente, cada capacitor está tendo uma tensão. Então, por isso que nos megacapacitores aqui em cima, eles têm um regulador tricote, sei lá como fala. Muita gente fala tricote, mas existe o nome certo. Então, o que eu venho aqui? Eu abaixo ele até estabilizar o mais próximo da minha tensão da fonte. Então, eu venho aqui nos tricote e aumento essa variação até os dois ficarem quase iguais, galera. Essa tensão, ela vai variar um pouquinho de um para o outro, mas se você deixar pelo menos os 3 primeiros dígitos iguais, isso é bem legal, que ele vai automaticamente se equilibrar sozinho. Fechado? Então você pode ver que a tensão da minha fonte é em 12,42 e a tensão dos meus capacitores são em 12,40, tá? Essa variaçãozinha é bem pouca, tá? Então essa é a maneira de você fazer o carregamento do capacitor ou por lâmpada ou por resistor. Fechado? Lembrando que quando a gente desliga o capacitor, ele fica carregado, porém ele começa a descarregar sozinho. Se você quiser descarregar ele mais rápido, só encostar uma lâmpada nos 2 polos, que a lâmpada acende e ele descarrega muito mais rápido. Fechado? Então essa é a maneira de descarregar. Daniel, preciso carregar ele de novo? Precisa, porque como eu pus a lâmpada, eu descarreguei ele muito rápido. Por que a gente não pode carregar ele rápido? Porque você pode criar um arco elétrico, esse arco elétrico pode danificar as placas dele aqui, tá? Lembrando que o capacitor, independente desse cabeçote estar aceso ou funcionando, piscando, as luzinhas do jeito que está aqui, o capacitor sempre vai funcionar, tá? Porque tem capacitores que tem remoto. Quando o capacitor tem remoto, o módulo que aciona ele. No caso desse aqui, eles são eletrônicos, digitais. Então você pode ver que quando a tensão estabiliza por um período longo tempo, o próprio capacitor ele desliga sozinho. Mas quando eu vario a tensão para cima, ele liga na hora. Por que ele liga na hora? Porque está tendo um consumo, tá variando isso. Então ele está querendo que estabilize essa tensão. E aí como que eu ligo ele? Primeiro passo foi carrega, segundo passo equilibra eles pelos tripotes, terceiro passo, como que eu vou ligar ele nos amplificadores? Ele já não está ligado na sua bancada de bateria. Então você vê que os capacitores têm outras saídas. Então você pega o positivo e negativo e entra direto no seu amplificador. Pô, Daniel, por que não pode ligar lá da bateria e trazer para o amplificador? Porque o caminho que os elétrons fazem, aqui você direto para o módulo, você vai ter uma descarga do capacitor melhor e a tensão vai correr, os elétrons vão correr de uma maneira mais tranquila do que ele ir lá para a bateria e ter que voltar, você vai criar uma tensão maior, isso pode esquentar, pode danificar. Então essa é a maneira certa de ligar um capacitor fotovoltaico de 12 volts num sistema de som automotivo, tá, galera? Tem 1000 maneiras que você pode usar o capacitor, mas no meu caso eu mexo com som automotivo, então eu vou explicar para vocês em 12 volts. Fechado? Então essa é a maneira de você carregar, regular e jogar tensão para sua carga do jeito certinho. Fechou? Então espero que vocês tenham entendido como você calcula, lembrando que cada 1000 watts equivale a 1 farad. Lembrar sempre de carregar esse capacitor antes de qualquer coisa, para você não criar arcos elétricos e danificar o seu capacitor. Segundo passo, equilibrar os tripotes com a voltagem que está na sua bancada de bateria, que no caso do meu aqui é a fonte, mas você equilibrar essa voltagem para ele não ficar enganando, né? Porque o capacitor às vezes ele pode dar mais, ele pode dar menos, e às vezes essa variação de um para o outro te engana. Então é legal que você tenha a sua tensão no seu carro, em questão de voltímetros, essas coisas, todos dando a mesma tensão. Fechado? Então essa é a maneira certa, e sai daqui e liga no amplificador, e quando o amplificador ligar e essa tensão variar, o capacitor vai começar a funcionar e atuar. Beleza? Lembrando, esse capacitor ele é de 12 a 16 volts, então esse capacitor ele pode oscilar até 17 volts, mas o fabricante fala até 16. Então no caso aqui nesse carro, que eu estou usando 4,
eu vou usar na média de 15 volts e meio, a 15, 15,5, que é o que eu quero estabilizar o carro. Por que que a gente usa capacitor? Quanto mais eu estabilizar a voltagem, vocês vão ver que no amplificador, no caso desse meu aqui, ele não vai ter uma especificação que eu estou sem o manual. Mas se você pegar todos os amplificadores, eles dão certas potências, dependendo da impedância e dependendo da tensão. Então, quanto mais tensão você tiver, não quer dizer que eu vou ligar no 110, né? Mas se eu tiver uma tensão de 14 volts estável, eu vou ter certeza que o meu amplificador vai estar entregando aquela potência que ele me promete em 14 volts. Fechou? Então, o amplificador, lembrando, galera, também, o amplificador ele não gosta de ficar oscilando voltagem, ficar entregando, agora eu entrego 1000 watts, depois eu entrego 800, depois... Ele não gosta disso, então ele gosta de uma estabilidade. Então o capacitor, ele acaba te trazendo isso. Fechou? Última coisa que eu tenho que falar dele, o capacitor também ele tem um alerta, tá? Quando a tensão cai abaixo de 10 volts, que é o mínimo de tensão que a gente consegue não perder as baterias, né? Que se cair mais que isso, você pode prejudicar suas baterias, ele avisa. Então eu vou mostrar para vocês aqui que se eu abaixar a tensão para menos de 10 volts, ele vai começar a apitar. Então vocês podem perceber que acima, abaixo do 10, ele começa a apitar. Dá para vocês ouvirem aí? Tá vendo? Então ele está avisando o que vocês? Que, ó, não tenho tensão. Você tem que ligar o carro, você tem que ligar a fonte, alguma coisa você tem que fazer para me botar tensão. Então vamos lá, liguei o carro, botei as baterias para carregar, ele já começa a gritar para cima novamente, tá? Então passou dos 10 volts, ele vai parar de avisar que ele está falando para você, opa, agora beleza, vamos trabalhar? Então você oscila a voltagem, quando o amplificador estiver puxando essa carga da bateria, o capacitor está armazenando essa tensão de carga da sua bancada e está descarregando para o amplificador naquela voltagem sem dar essa variação, tá? Isso varia muito de capacitores, tá, galera? Porque tem capacitores bons, tem capacitores ruins, tem capacitores que entregam, tem capacitores que não entregam, tem gente que chama isso de voltímetro, mas eu sempre gostei de usar, eu sempre tive eficiência porque eu sempre liguei da maneira certa, tá? Então esse é um sistema de capacitor fotovoltaico, muita gente hoje está usando em painéis solares, e tem várias coisas que você pode fazer com capacitor, mas no meu caso é som automotivo e é dessa maneira que a gente liga nos carros quando tem bastante som, quando tem para manter essa tensão sempre estável. Então vamos só recapitular. Primeiro passo, carregar o capacitor com o resistor ou lâmpada 12 volts, esperar ele dar a tensão certa, tirar esse lâmpada resistor e ligar o fio diretamente no capacitor, lembrando que capacitor não pode ter fusível, tem que ser ligado direto na bancada, porque senão você pode criar um arco elétrico no fusível ou criar um arco elétrico no disjuntor e ele já vai queimar de cara, o capacitor não vai aceitar, você vai ver que ele vai ficar queimando, então liga cabo direto. Você pode pôr um fusível na saída dele para o amplificador, aí você pode pôr para você criar uma proteção para o seu amplificador, tá? Então, primeiro passo, carrega o capacitor. Primeiro passo, vê se ele está descarregado. Segundo passo, carrega ele com lâmpada ou resistor. Terceiro passo, faz o tripolt, estabiliza a sua voltagem com o mínimo de variação possível. Terceiro passo, ligar o capacitor direto no amplificador, tá? E lembrando sempre que se ele baixar 10 volts, ele vai estar te pedindo e avisando que ele não tem carga e a gente precisa resolver isso. Não adianta, galera, abaixo de 12, eu já falo que abaixo de 11 volts, não fica querendo torar o som, porque você vai danificar o seu amplificador, você vai danificar suas baterias, e então eu não aconselho trabalhar com som forte abaixo de 12 volts e meio. Então, baixou 12 volts e meio, começa a subir essa carga aí, para você sempre ter seu som alinhadinho, com a potência que o fabricante quer que entregue, mas o fabricante não depende do amplificador ter uma potência absurda e você não entregar essa potência com tensão para ele exercer essa potência. Então, ele precisa dessa tensão, manter essa tensão estável e entregar essa tensão para o amplificador passar por todo o circuito MOSFET, passar por toroidal, passar por tudo aquilo e entregar aquela potência que ele está te prometendo no caso aqui,
14 volts e meio, ele vai sempre te entregar aquela potência. Porque se tiver variação de voltagem, o amplificador varia também a potência. Fechou? Então essa foi a dica aí de hoje. Foi a microaula que eu chamo, né? E espero que vocês tenham entendido como ligar, como regular e como trabalhar um mega capacitor para vocês não acontecerem o que aconteceu comigo no começo do ramo, que eu explodi um capacitor, eu danifiquei ele porque eu só liguei o positivo e negativo na bateria e ele acabou criando um arco elétrico. Então lembrando que o capacitor ele é feito para subir e descarregar, subir e descarregar essa energia que está sendo armazenada aqui dentro nele para estabilizar essa voltagem para o seu amplificador entregar a potência que o fabricante botou lá no manual. Fechado? Então é isso aí, esse é o videozinho explicativo de hoje. No próximo vídeo eu já vou mostrar o Maréia tocando, já vou mostrar esses capacitores funcionando, eles atuando da forma eficaz e vocês vão entender a energia do carro com quase 10 mil watts tocando e vocês vão ver essa energia estável em 13,5, 14 volts. Fechado? Então, partiu para o próximo vídeo. Espero que a galera tenha entendido aí. Se tiver dúvidas, deixa no comentário. E se gostou, já mereceu o likezão. Fortalece nós aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima.